Capítulo 605. Ao ouvir German Sparrow, a primeira reação de Dark Will foi revelar tudo sobre o estranho dado. Ele queria que esse aventureiro, com quem havia gasto enormes somas de dinheiro, entendesse o problema pela raiz, de modo a garantir efetivamente sua segurança pessoal. Mas pensando bem, ele se lembrou das exortações de seu professor. Acreditando que o dado poderia muito bem ser um artefato selado bastante importante da escola de pensamento da vida, ele temia que a verdade o seduzisse a causar desenvolvimentos ainda mais negativos. Existem muitos rumores sobre aventureiros que mataram seus empregadores durante as missões para obter maiores benefícios para si próprios. Não conheço German Sparrow e não tenho ideia de que tipo de personalidade ele tem. Preciso ser cauteloso. Além disso, o dado rolou automaticamente 2. A situação não está no seu pior e não é mais desesperadora. Ainda posso esperar por uma chance. Dark Will hesitou por alguns segundos e finalmente decidiu falar sobre assuntos superficiais, evitando os pontos-chave. Ele inconscientemente se esquivou dos olhos aparentemente calmos de German Sparrow. É isso. Meu professor e eu pertencemos a uma organização secreta. Estou fugindo porque um traidor apareceu internamente. Eles entendem o caminho relacionado ao destino e podem se tornar suficientemente sortudos e seu alvo azarado. Eu posso ter sido amaldiçoado, então tive o azar de ser atingido por um raio. Após a explicação, escondeu com força o nervosismo em seu coração e aguardou a resposta de German Sparrow. Ele vai acreditar em mim? Esse tipo de aventureiro com rica experiência e força é provavelmente difícil de enganar. Se ele descobrir que estou mentindo, provavelmente me afundará no oceano. Dark Will ficou ali ansioso, como um aluno sendo convocado para a mesa do professor. Ele realmente é da escola de pensamento da vida. Caminho do monstro. Klein assentiu pensativo. Eu entendo. Tente fazer o mínimo possível. Vou considerar como vou lidar com sua má sorte. Dark Will ficou surpreso, completamente incapaz de acreditar que German Sparrow aceitaria tão facilmente uma mentira que ele inventou na hora. Ele forçou um sorriso e rapidamente expressou sua gratidão. Então, voltou para seu quarto, encostando as costas na porta enquanto tirava a caixa do anel. Sua mão tremia quando ele abriu a tampa, apenas para descobrir que o dado branco leitoso já havia se enrolado estranhamente para ter o lado 6 voltado para cima. Isso significa que tive a sorte de enganar German Sparrow? Dark Will pensou em alegria. O Sr. Harry desceu e não escolheu se empoleirar no ombro do boticário gordinho. Aparentemente, ainda estava um pouco preocupado sobre como também poderia ter sido implicado quando Dark Will quase foi atingido por um raio. Estava sobre uma mesa de madeira e olhava para frente com seus olhos redondos. Dark Will, você está muito nervoso. Você não precisa me dizer isso, disse Dark Will frustrado. A coruja abriu as asas e disse: tudo bem, vou usar uma explicação diferente. Acredito que deveria considerar mudar de protetor. German Sparrow parece ser uma escolha muito boa. Então e eu? Dark Will perguntou surpreso, esquecendo momentaneamente sua raiva. O Sr. Harry fez uma careta e disse: você não sente a preocupação e o medo em seu coração? Você já está suspeitando se conseguirá ver o sol de amanhã. Esse dado estranho é muito, muito perigoso. Se eu fosse você, teria jogado pela janela no mar e pedido ao professor do seu professor que o pescasse sozinho. Reticências. Como você sabe sobre o professor do meu professor? Dark Will deixou escapar a pergunta. O Sr. Harry ergueu orgulhosamente a cabeça e disse: não duvide da visão de uma coruja. Dark Will começou a pensar e não se intimidou com a resposta. Não, isso não vai funcionar.
Jogar o dado ao mar não resolveria todos os meus problemas. De acordo com o velho, mesmo que esteja enterrado no mar, qualquer pessoa poderosa será capaz de encontrá-lo em dias. Isso significará que eu realmente vou perdê-lo. Pássaro bobo. Você não tem conhecimento geral de misticismo e não sabe como alguns artefatos selados importantes são iguais às prostitutas mais populares do Teatro Vermelho. Eles sempre serão capazes de atrair homens famintos. Incluindo você, Harry respondeu calmamente. Quanto ao problema da falta de conhecimento geral sobre misticismo, acredito que uma citação famosa pode explicar. O imperador Roselle disse uma vez que se uma criança não recebe uma boa educação, a culpa é do pai. Esta frase também pode ser usada para descrever problemas entre um animal de estimação e seu dono. Tudo bem, Dark Will, independentemente disso, acredito que você precisa discutir o dado com German Sparrow. Caso contrário, só haverá um perigo maior. Deixe-me esperar e ver um pouco mais. Talvez fique no 6 por um bom tempo, Dark Will disse com alguma hesitação. Ele sentou-se na beira da cama antes de se deitar. Neste momento, a tempestade que o uivava gradualmente se acalmou. O céu começou a ficar calmo quando o transatlântico tocou a buzina, indicando que estava zarpando. Dentro da sala da cabine da primeira classe, Klein olhou pela janela e viu arco-íris borrados que apareceram depois da chuva. No entanto, seu coração não estava calmo. Ele não tinha muito medo dos inimigos. No mar, além dos 4 reis e dos semideuses oficiais, ou dos almirantes piratas que apareceram com sua frota, havia poucos assuntos que poderiam ameaçá-lo, que tinha a fome rastejante e vários itens místicos. Mesmo que o navio afundasse, conseguiria escapar graças aos muitos encantamentos que possuía do domínio do deus do mar. Mas a sorte era algo em que ele realmente não confiava. Não estava dentro dos limites de suas habilidades, nem ele conseguia pensar em uma maneira de lidar com isso. Embora meu título seja o Rei do Amarelo e do Preto que traz boa sorte, isso foi modificado do ritual de aumento da sorte. E o ritual de aumento da sorte claramente não era para permitir que as pessoas saíssem do azar. O assunto de Dark Will é bastante difícil de resolver. Só posso investir mais esforço para ficar de olho na situação dele. Eu irei resgatá-lo imediatamente se algo de azar que possa causar a morte acontecer. Vamos torcer para que possamos durar alguns dias até chegarmos à Ilha Orave. Seus superiores deveriam ser capazes de ajudá-lo a mudar sua sorte. Klein esfregou as têmporas, mas não mostrou nenhuma anormalidade. Reticências. Dark Will, que estava muito nervoso na noite anterior, caiu num sono profundo sem perceber. Depois de um tempo, o ronco de seu estômago o informou que era a hora do almoço. Ele se esforçou para abrir os olhos, mas sentiu como se uma pessoa invisível o estivesse pressionando, impossibilitando-o de se mover. Ele sentiu a parte de trás da cabeça inchando com uma dor aguda. Sentiu sua respiração ficar mais difícil enquanto seu coração acelerava em um ritmo anormal. Não me diga que vou experimentar uma morte súbita em meus sonhos. Dark Will lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu acordar. Ele ficou cada vez mais fraco com o tempo. Nesse momento, sua boca foi aberta por um objeto pontiagudo enquanto um líquido gelado era derramado. O líquido também escorria pelo rosto, molhando o queixo e o pescoço. O corpo de Dark Will se recuperou quando finalmente conseguiu abrir os olhos. Ele viu 2 olhos brilhantes, redondos e dourados quase batendo em sua cabeça. Criar um animal de estimação Beyonder pode ser bastante eficaz às vezes. Dark Will primeiro sentiu-se melancólico antes de se sentar rapidamente e pegar a caixa do anel. Lá dentro, o dado rolou para o outro lado. 1 ponto. Tão azarado que quase morri enquanto dormia? Não
Não acho que seja tão simples. Parece ampliar certas probabilidades, como as chances de ser atingido por um raio, ou as chances de sofrer morte súbita durante o sono. Não, isso não pode continuar. Se isso continuar, eu definitivamente morrerei. Darkwill pensou em histeria. O horror rapidamente tomou conta de seus pensamentos enquanto estimulava a mão para segurar a caixa do anel e correr para a porta. Talvez como resultado de quase sofrer uma morte súbita, ele estava com falta de forças. Ele mal conseguia girar a maçaneta. Ajuda! Ajuda! O Sr. Harry gritou agudamente. Bang! A porta foi aberta, batendo na cabeça de Darkwill. Se Klein não tivesse controlado sua força, a cabeça gordinha do boticário provavelmente teria se aberto com sangue jorrando por toda parte. Sem sequer esfregar o hematoma, Darkwill gritou freneticamente. É isso! É isso! É esse dado que me dá azar. Quando chegar a um ponto, falharei em tudo que fizer. Ele já havia decidido informar German Sparrow de toda a verdade e esperava que o poderoso aventureiro lhe desse algumas sugestões eficazes. Ele não eliminou a possibilidade de matá-lo por ganância, mas pesou o assunto. Se tivesse que fazer uma escolha, definitivamente escolheria aquela que não fosse tão terrível. Contar a German Sparrow poderia levar à morte, mas não contar a ele significaria morte certa. Essa escolha não era mais algo que precisasse ser considerada. Não me importo se o dado for perdido. Minha vida é mais importante. Darkwill pensou com justa indignação. Então, ele viu um sorriso aparecer na boca de German Sparrow. Obrigado pelo seu humor. A piada não é tão ruim. Não é uma piada. Darkwill olhou para a caixa do anel e viu que não havia alterações no único ponto vermelho sangue do dado. Será que mesmo uma explicação com bastante lógica irá falhar? O boticário gordinho de repente caiu em desespero. É real. Ele está falando a verdade. Harry bateu as asas. Darkwill, que sentiu a esperança surgir nele, ouviu German Sparrow dizer em voz profunda. Então por que você não joga isso no oceano? Dito isso, Klein fechou a porta educadamente e voltou para a sala. Esse sujeito deve estar escondendo um segredo. Não devo me deixar enganar por uma desculpa tão desajeitada. Klein sentou-se em sua cadeira e esperou que Darkwill descrevesse a situação em detalhes. Darkwill sentou-se, deprimido. Ele ficou ali sentado, imóvel, com medo de encontrar outro fracasso. Não percebeu que o dado já havia mudado de face novamente para 3. Antes do almoço, Klein entrou no banheiro para limpar o sistema digestivo. Depois de lavar as mãos, passou por cima da névoa cinza, preparando-se para ler as orações dos crentes do Deus do Mar. Assim que se sentou na cadeira de encosto alto do louco, de repente ele se lembrou de muitos detalhes enquanto seus olhos se arregalavam. Como eu poderia acreditar em uma explicação tão fraca? Porque eu acho que é por causa disso. Nos últimos 2 eventos, parecia que minha mente estava turva. Não é isso não. A explicação de Darkwill coincide com certas teorias minhas. Portanto, acreditei instintivamente que era real e falso. Os olhos de Klein se estreitaram enquanto ele pensava nisso. Naquele momento, ele já havia feito um julgamento. Esse dado é realmente problemático. Ponto.